Olá, boa noite. O É Notícia de hoje discute o impacto da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E para isso, eu recebo aqui o cientista político e sócio da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Rafael, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Boa noite, Beatriz. Eu começo com a pergunta que eu trouxe aqui na abertura do programa. Qual é o impacto imediato para a política da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais condenados nesse núcleo crucial de tentativa de golpe de Estado? Bom, acho que se a gente tiver que resumir assim, o principal impacto para curto prazo, bagunça o jogo da direita, né? A direita e o campo antipetista tem o desafio de enfrentar a provável candidatura à reeleição do presidente Lula sem o nome que dá mais popularidade, que, enfim, organizou o campo nos últimos anos, que é o ex-presidente Bolsonaro, agora condenado e preso em definitivo. E a expectativa e a grande questão que todo mundo analisa é como é que vai ser essa espécie de transferência de capital político, né? Seja indicando o candidato, né, o possível candidato ou candidata, seja do ponto de vista da narrativa para o eleitorado, porque esse campo antipetista, ele está muito longe de ser homogêneo, né, Beatriz? Tem muita mensagem, muita agenda, tem gente que fala numa tensão institucional, tem gente que critica muito o Supremo, outros preferem a acomodação. Em alguma medida, com a prisão, esses problemas ficam mais volumosos, ficam mais difíceis de fazer essa coordenação, o que vai gerando uma ansiedade no campo da direita e, em alguma medida, ajudando o governo. E o quanto a prisão do Bolsonaro enfraquece o poder dele de indicar quem seria o seu sucessor? Eu acho que ainda mais depois da circulação daquele vídeo em que ele confessa que ele tentou violar a tornozeleira eletrônica, depois diz em audiência de custódia que estava ali em uma espécie de surto em razão de medicamentos tomados, da interação de diferentes medicamentos. Então, ele sai enfraquecido destes últimos dias. Isso altera em algo o poder dele de indicar quem seria aí o candidato da direita ou não? Ele segue como a principal liderança nesse campo? Eu acho que ele sai enfraquecido, muito embora seja a principal liderança, mesmo ainda condenado, né? mesmo na prisão. E acho que a razão do enfraquecimento vai com a sua pergunta, que foi a maneira como ela ocorreu. E aqui eu me refiro à prisão preventiva num primeiro momento, e aí uma espécie de desculpa muito pouco crível, né, que aumenta o desgaste junto ao eleitorado. E aí não é o desgaste ao eleitorado bolsonarista, né? Me parece que é um desgaste muito daquele tipo de eleitor que pode mudar de ideia ao longo do caminho, né? Que a gente chama um pouco de independente, ou um eleitor que avalia a administração Lula como regular. A forma como ocorreu, eu acho que aumenta a rejeição do ex-presidente Bolsonaro. Agora, o que é desafiador para o campo da direita? Aparentemente, esses possíveis nomes que vão ocupar o espaço deixado são ainda inseguros em relação ao seu próprio capital político. Então, grosso modo, acho que vou simplificar um pouco, né? Todo mundo que quer eventualmente ser candidato olha o Bolsonaro de forma ambígua. Precisa do apoio dele, mas sabe que, em alguma medida, uma proximidade é prejudicial. Então, ele precisa encontrar o tom entre ter o apoio e não parecer que está rompendo quando for buscar o voto de outro eleitorado. E esses nomes ficam tentando sistematicamente. É Tarcísio, é Ratinho, encontrar esse meio do caminho. Acho que isso tem ficado mais difícil. Então, a cada novo episódio, seja do ex-presidente Bolsonaro, seja do núcleo familiar, que gera, digamos, essas polêmicas, aí é tarifaço, aí é uma fala mais agressiva, a cada episódio desse tipo, essa contradição fica mais aguda entre esperar o apoio do ex-presidente, mas, ao mesmo tempo, sabendo que ele tem uma rejeição alta e que vai ser difícil reduzir essa rejeição mesmo na campanha. Rafael, nos últimos dias, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, deu algumas entrevistas e tem um trecho de uma delas que me chamou a atenção, uma entrevista para o UOL, para a Letícia Casado. Ela pergunta diretamente se ele vai pedir voto para o Tarcísio, se o Tarcísio sair candidato.
E o Eduardo, ele responde que o Tarcísio não é uma figura de direita, faz críticas ao Tarcísio que ele já vem fazendo aí nos últimos meses, mas ele diz: onde o Lula estiver, eu estarei do lado oposto. Como que a gente lê essa mensagem do Eduardo? Essa foi uma boa pergunta, Beatriz, porque essa foi a primeira, se não foi a primeira, uma das primeiras, mas enfim, deixa que o Eduardo deixou para a ideia de que, olha, tudo bem, eu estou fazendo todo esse barulho, tenho um discurso muito agressivo contra o Tarcísio, embora nessa fala ficou muito mais suave, né? E foi mais a primeira que ele disse: vou fazer esse discurso, vou mobilizar o eleitor de direita, vou seguir com a minha agenda, não acho que eu estou dividindo a direita, mas em algum momento eu vou estar no campo de quem for oposição ao presidente Lula. Então, isso, em tese, é o grande sonho de consumo de todo o campo antipetista. Qual é o problema, né, para esse discurso bater no eleitor? Né? Porque uma coisa é o que a elite programa, a outra coisa é como o eleitorado responde. Acho que tem dois problemas. O primeiro é para o bolsonarista, porque, em alguma medida, a contradição vai ser tamanha que fica pouco crível a transferência de votos. Então, o Eduardo Bolsonaro passa um período longo, assim, fazendo um discurso com muita tensão, agressivo, com críticas muito fortes. Quando em algum momento fala, mas tudo bem, é um mal menor, é mais difícil, porque o eleitorado que compra a fala agressiva, eventualmente se decepciona com essa mudança. Acho que esse é um problema. E o segundo é com o eleitorado vou chamar aqui de centro, que vê na figura do Eduardo Bolsonaro, que sistematicamente toma a estratégia que ele tomou, quando ele for fazer, digamos assim, uma bênção ao Tarcísio, na verdade vai soar como algo negativo, porque é um eleitor que, na verdade, olha a proximidade de maneira negativa. Então, ainda que ele tenha dado um sinal de que eventualmente pode fazer a composição, eu acho que essa contradição vai ficando complicada, né? Por isso que, em alguma medida, quando mais cedo decidir o candidato e essa união aparecer, tanto melhor, porque aí você vai diminuindo essas arestas e esses vai e vem nos discursos do antipetismo. O risco é de acontecer mais ou menos o que aconteceu na eleição de São Paulo, em 2024, quando, em tese, Bolsonaro iria apoiar o Nunes, mas era muito mais alinhado ao discurso do Pablo Marçal, por exemplo. Esse é um bom exemplo. Esse é um bom exemplo de que você não consegue encaixar dentro do antipetismo, né? E aí eu estou aqui simplificando bastante, mas essa perna bolsonarista com a perna do chamado centrão. Porque o que alimenta o bolsonarismo, ou pelo menos uma das coisas, é justamente uma visão muito ruim da política tradicional. O Bolsonaro e o bolsonarismo emergem como um discurso antipolítica. E o centrão, da maneira como ele é pintado no debate público, ele é justamente aquele político típico, né? Aquele que não tem ideologia fixa, aquele que supostamente vai jogar, seja na esquerda, seja na direita, uma hora define uma coisa, outra hora vai para o outro lado. Enfim, o centrão é percebido como a própria política. Então, é essa contradição que é o grande desafio do campo pensando em 2026 e é algo parecido com o que você sugeriu. Chega uma hora que não encaixa e aí o eleitorado não compra essas vindas e vindas. E quando a gente está pensando na família, porque a gente percebe que há um desejo ali dentro da família Bolsonaro de perpetuar o sobrenome na urna, né? Então, ter um candidato Bolsonaro, né, para substituir o Jair Bolsonaro, que está agora preso e já estava antes disso também inelegível. Como você vislumbra esse cenário quando a gente está falando de Eduardo Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro e de Michele Bolsonaro? Assim, quais seriam as perspectivas reais desses nomes hoje, de saírem candidatos em oposição ao Lula, dividindo eventualmente a direita em duas frentes, e com quais grupos da sociedade cada um desses nomes conseguiria falar melhor? Bom, vamos lá, acho que aqui acho que ambos, né, esses nomes todos, teriam o potencial, que é mais ou menos o potencial do eleitorado bolsonarista. Então, esse, digamos, é o piso. E eu vejo de uma maneira muito semelhante, a despeito da imagem mais radicalizada do Eduardo vis-à-vis Flávio e Michele,
Eu acho que ao longo da campanha a tendência é ter uma convergência pelo nível de intenção de voto que esses três nomes possam ter. O quanto mais, o teto, aí depende do restante do campo antipetista. Quem vem do outro lado, se é que viria alguém nesse cenário em que há um lançamento de candidatura direto. Para ser mais direto, Beatriz, acho que o potencial desses nomes bolsonaristas varia muito se for, por exemplo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ou for o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O potencial eleitoral desses nomes é muito diferente. Então, eu acho que aí vai depender também dessa relação. Eu ainda acho que vale a pena ser mais conservador nesse sentido de imaginar que vai ter uma composição. Por quê? Porque o bolsonarismo, no passado, né, o que a gente aprendeu com o bolsonarismo no poder? Uma certa relutância em fazer acordos, uma certa insegurança com nomes que cresçam na política e que não sejam desse núcleo familiar. Moro já sofreu alguma coisa nessa direção. O ex-ministro da Saúde, o Mandetta, lá na época da Covid, em alguma medida também passou por isso. E se a gente olha as falas desses nomes nas redes sociais, é sempre uma fala muito desconfiada de que, na verdade, o Centrão quer deixar o núcleo bolsonarista de lado e, portanto, a insistência na candidatura direta. Quando a gente está falando aqui, Beatriz, se me permitir estender um pouco, está um acordo entre bolsonarismo e Centrão. Acho que onde vai estar isso? Né? Onde é que é o grande lupa para a gente enxergar? Justamente na composição da chapa, para indo na sua pergunta. Será que o bolsonarismo topa ser a vice e aí se sente minimamente contemplado e aí poderia ter o acordo? Ou se não, se eles querem só a cabeça. Porque eu acho que é a única forma dessa coordenação sair. A cabeça da chapa de um partido do Centrão, ou de um candidato que venha dessa centro-direita, e a vice com o sobrenome bolsonarista. Embora, a cada momento que passa, o custo de ter esse nome na vice vai aumentando. E a gente tem o Eduardo enfrentando questões na justiça, né, perante o Supremo, então, muito possivelmente, isso pode inviabilizá-lo, né, como candidato, mesmo que seja na chapa como vice. Agora, falando ainda da vice, né, da composição dessa chapa, qual seria uma chapa que seria forte o suficiente, por exemplo, para gerar problemas para a candidatura à reeleição do Lula? A gente tem aqui, acho que, duas leituras. A primeira é da chamada chapa puro sangue, ou seja, só Centrão, sem nenhum nome bolsonarista. E o argumento dessa leitura é que, ao colocar um sobrenome Bolsonaro na chapa, seja Michele ou Flávio, você tem razão, as condições jurídicas do Eduardo Bolsonaro são muito ruins, então, efetivamente, a gente precisa discutir Michele ou Flávio Bolsonaro. Então, a leitura dessa visão é de que, colocando um sobrenome na vice, a gente vai ter dois problemas, né? O Centrão teria o primeiro problema com o eleitor e o segundo, uma vez ganhando, o poder de chantagem que um nome bolsonarista teria para esse presidente que seria eleito, né? Porque a vaga de vice é sempre uma vaga muito incômoda se tiver algum problema político mais sério, haja visto o que aconteceu no impeachment da ex-presidente Dilma. Essa é a primeira leitura. Então, chapa puro sangue é a mais competitiva, de preferência alguma coisa que una estados com potencial eleitoral. E aí aparece muito a leitura de Tarcísio por São Paulo e o Zema por Minas Gerais. Ambos os estados respondem por alguma coisa como 33% do eleitorado total. Tem gente que enxerga aqui está a chave para quebrar a hegemonia do PT. Uma segunda leitura é uma leitura de que, olha, não dá para ter uma candidatura competitiva do antipetismo sem o Bolsonaro, de alguma maneira, apoiar e dar algum sinal. E aí precisaria desse nome na chapa. O que eu acho mais importante, embora sem menosprezar o efeito da composição da chapa, mas a gente tem que também limitar um pouco o que o vice pode fazer em termos de ser cabo eleitoral.
O que eu acho que mais relevante mesmo é a direita conseguir escapar ao longo da campanha de temas que remetem ao passado. E esse passado eu me refiro ao bolsonarismo. Covid, tentativa de golpe de Estado, toda essa atrapalhada em relação a tarifaço. Então, eu acho que é isso que é o fundamental, porque se a campanha for ficar revisitando todos esses temas, aí eu acho que o governo Lula, de fato, tem razão de ser percebido como um favorito, pensando em 26. E você estava falando agora há pouco, Rafael, que o Bolsonaro se elege, né, em 2018 com esse sentimento da antipolítica, né, se apresentando a despeito de ele mesmo já estar na política tradicional há décadas e com os familiares também, mas se apresentando como um outsider, alguém que joga por fora desse modelo de política tradicional. Né, e que então por isso tem essa dificuldade aí de algum nome mais ao centro, mais tendente a uma composição com os demais partidos políticos, com os demais poderes, né? É um nome que não necessariamente vai receber o apoio imediato do eleitorado. Com essa condenação de tentativa de golpe de Estado imposta ao Bolsonaro e ao núcleo mais próximo dele, inclusive militares, na sua avaliação, esse sentimento antipolítica e anti-instituições pode perder força no país ou, perante uma parcela da sociedade que apoia o Bolsonaro, essa condenação não muda a maneira como a sociedade vê e entende as instituições e a própria democracia? Olha, eu acho que ainda tem um resíduo desse tipo de apelo, ou seja, o discurso antipolítico ainda tem um espaço. A gente olha diversas pesquisas de opinião pública e, de fato, organizações político-partidos não são propriamente bem vistos junto à sociedade brasileira e aí o eleitorado em particular. Então, não quero menosprezar que vai ter um resíduo, um grupo de eleitores que se movimentam a partir de críticas ao mainstream político. Agora, eu acho que é de outra natureza do que foi no passado. Acho que, comparando com as eleições de 18, em alguma medida 22, a tendência é que 26 seja ainda menos impactada por esse sentimento anti-mainstream ou anti-político. Em parte porque houve a condenação, porque de alguma medida o sistema respondeu a esses desafios, fez punição importante, né, para nomes que atentaram contra as regras do jogo, de tal sorte que isso dá, de alguma maneira, uma percepção de que o problema ficou para trás. Se a gente notar, Beatriz, o próprio governo Lula ficou preso nessa armadilha, né? O discurso de que o mandato Lula III era um mandato em defesa da democracia já não estava ajudando o governo. O governo perdia popularidade porque outras questões estavam aparecendo. Então, eu acho que isso tende a se acentuar ainda mais em 26. A outra razão é que você não faz política sem recursos de poder. Então, está ficando difícil fazer política só com esse discurso, só a partir de rede social. Campanha é cara, precisa de dinheiro, precisa de acordo, né? Sobretudo campanha presidencial. Então, ainda acho que vai ter um espaço, mas é cada vez menos. E acho que a eleição de 2030 pode parecer uma maluquice, né? Uma sandice citar a eleição ainda que mal chegou, mas eu acho que ali vai ter realmente uma reformulação boa da política brasileira. 26 ainda vai ser petismo versus antipetismo. 30 talvez tenha uma mudança mais importante. Por conta da saída do Lula, da disputa? Aí é justamente isso. Você combinaria em 30 dois problemas. A esquerda perde o nome que basicamente personificou ela desde 1989, então nós estamos falando de um período, não é pouco tempo, né? Nós estamos falando de um longo período histórico em que o Lula é sinônimo de esquerda competitiva. Isso não tem mais em 2030. Como também tem muita dúvida de como esses diversos atores aqui vão se colocar. Esse debate que a gente estava fazendo, qual que é a extensão do bolsonarismo? O bolsonarismo sobrevive sem o ex-presidente? Vai ter algum filho que vai herdar esse capital político? O Centrão vai conseguir se coordenar? Então, assim, tem muita incerteza que eu acho que vai aparecer em 30. Eu digo isso porque tem muita discussão agora, todo mundo revisitando.
Pô, mas como é que vai ser polarizado de novo se tem umas pesquisas mostrando que o petista e o bolsonarista são minorias, embora minorias com impacto alto? Por que então não vem uma terceira via? Acho eu, tem a ver com essa ideia. A gente ainda está muito operando no petismo versus antipetismo. E, Rafael, quando a gente tem um ex-presidente preso numa superintendência da PF, é claro que isso remete a um passado não tão distante, né? Quando a gente teve o hoje presidente Lula e, na época, ex-presidente preso na superintendência da PF, lá em Curitiba, em razão da Lava Jato. Agora, as reações, me parece, têm sido diferentes. Me corrija se eu estiver errada, mas houve uma reação popular do campo de esquerda, do petismo, de movimentos sindicais, muito forte ali no momento da prisão do Lula, com aquela cena dele no sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo, depois, diante ali de onde o Lula estava preso. A gente não tem visto uma mobilização nesse sentido em defesa do ex-presidente Bolsonaro. Integrantes da família, como Eduardo Bolsonaro, justificam isso dizendo que é porque as pessoas têm medo do que seria uma perseguição do judiciário, do Alexandre de Moraes, etc. Mas fato é que a gente não está vendo gente na rua contra a prisão do Bolsonaro. Então, assim, quais são as diferenças entre Lula e Bolsonaro? Diferenças na questão jurídica são várias, diferenças políticas são várias, mas, assim, em termos de simbolismo para um movimento político, porque os dois são líderes de movimentos políticos, né? E em termos de liderança, assim, e de figura política, qual a diferença deles dois nesta prisão, né? E o que isso significa para depois? Porque a gente está falando se o Bolsonaro vai se enfraquecer, se ele vai cair no ostracismo. Sobre o Lula, na verdade, ele continuou muito forte e a principal figura do partido e da esquerda, tanto é que volta e se elege presidente. A minha leitura é que a biografia, Beatriz, assim, a biografia do presidente Lula é uma biografia que autoriza, que é crível uma ideia de resistência. E se a gente lembrar toda a estética daquele momento em que o presidente Lula foi condenado e vai à prisão, era uma estética de resistência, né? Uma estética de resistência popular e que foi construída ao longo da sua como sindicalista e depois na entrada do mundo da política, numa série de eventos políticos da transição democrática. Então, isso tornou crível essa imagem e, além de tudo, gerou uma relação mais orgânica com os seus apoiadores. Não era só alguma coisa construída em base de discurso ou em base numa mensagem. Me pareceu mais concreto e aí o resultado foi uma mobilização importante de organizações que tinham sindicatos, enfim, não era muito personalista, né? Quase um movimento, né? Era organizado ali. A biografia do ex-presidente Bolsonaro é uma biografia que me parece que não está associada à bravura, à resistência. Muito ao contrário, o Bolsonaro tem uma série de imagens que, na era de redes sociais, se transforma em memes de uma condição frágil, assim, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença. E também a construção da condenação, é aquilo que a gente estava comentando. No caso do ex-presidente Bolsonaro, veio muito elemento pouco crível. Então, acabou de vir uma tornozeleira que tentou, que o ex-presidente foi lá e tentou romper, enfim, tem plano de fuga, tem a questão... Então, vem um acúmulo de coisas que acho que gerou um descolamento. O perfil desse petista e o perfil bolsonarista é muito diferente também. O bolsonarismo, embora por vezes tenha colocado gente na rua, mas a essência dele é rede social, né? A essência da maneira como eles ingressaram para a política e constroem suas mensagens passa muito por rede social. E aí, no momento que você precisa de uma outra estética, não apareceu. E agora a gente está falando muito de Centrão, né? Queria falar um pouco também sobre o Congresso. A gente tem visto nos últimos dias a pauta, o debate no Congresso, ele não está centrado
numa anistia para o Bolsonaro, que é algo que, por exemplo, os familiares do Bolsonaro gostariam e vem pressionando ali para que seja a grande pauta debatida pelos parlamentares. Ao invés disso, a gente está falando de estremecimento da relação entre Senado e Câmara, com o Planalto, indicação para o Supremo Tribunal Federal. O que isso significa, assim, na sua leitura? Tem espaço para ser colocada a discussão da anistia ou, no Congresso, o Centrão e a centro-direita abandonaram o Bolsonaro? Olha, na versão mais ambiciosa, que é a versão da anistia, quase como entre aspas, aqui, um perdão em relação aos crimes cometidos e que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, acho pouquíssimo provável que se tenha algum esse espaço. O que está no campo do potencial é o que eles chamam lá do projeto da dosiometria. E aí, na verdade, então, seria uma revisão da dosagem das penas, não é propriamente um perdão. Aí, eventualmente, até como uma maneira desse centrão jogar com os dois pés, né, canoa em cada pé, um lado da direita e um lado, digamos, mais moderado, isso eventualmente pode ter algum espaço. Mas, ainda assim, diante de outras preocupações que estão acontecendo em Brasília, estão impactando Brasília, eu acharia pouco provável que, pelo menos até o final dessa legislatura, que tenha uma aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado. Vale lembrar que lá atrás, quando o tema estava forte, os senadores, ou uma parte deles, quase que já disse, isso aqui estava no campo da ilegalidade. E, além de tudo, tem um problema jurídico também. O Supremo, na versão mais ambiciosa, pouco provável que opine em direção à constitucionalidade da matéria. Então, acho que é muito mais ali uma tentativa ainda marcada de não perder tanto força política, numa ideia de que, eventualmente, o Bolsonaro ainda pode ser candidato, para manter um pouco essa influência, conforme a gente vinha conversando. Vai ficando mais difícil do Bolsonaro, mesmo sendo o mais popular desses líderes, ter proporcionalmente o mesmo poder no tocante a negociações partidárias. E ainda falando um pouco sobre o Congresso, Rafael, sobre esse tensionamento entre Planalto e Congresso que a gente está assistindo nos últimos dias. O que, na sua leitura, está por trás desses movimentos, tanto do presidente da Câmara, Hugo Motta, como do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em enviarem sinais explícitos e de bastidores para o governo Lula de que há uma insatisfação com o Planalto? Bom, vamos lá. Acho que para isso, Beatriz, a gente tem que olhar a coincidência temporal entre, digamos, esse mal-estar e eventos políticos que marcaram o debate público. Acho que são 2 ou 3 importantes. Segurança Pública, a operação no Rio de Janeiro e toda a repercussão nacional que o debate trouxe. E, a partir dessa discussão, Polícia Federal, né, e o papel da Polícia Federal e a maneira de se combater crime organizado e toda a discussão que aconteceu. A segunda foi uma perna dessa agenda voltada para a questão do chamado, que a gente tem colocado, do Banco Master, ou seja, investigação envolvendo sistema financeiro e articulação de atores com o mundo da política, né? Acho que isso foi uma agenda importante. A segunda, a indicação do presidente Lula para, eventualmente, ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal do Jorge Messias, né, que também mobilizou bastante. Então, por caminhos que a gente ainda pode pensar, foram essas duas grandes questões que impactaram a maneira como o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão se comportando em relação à base do governo. Então, agora a gente está numa fase que esse descontentamento está aparecendo. Para mim, tem um pouco a ver justamente isso. A Polícia Federal e órgãos de controle voltados com os dentes fortes é um desafio para a classe política. Ao mesmo tempo, tem um debate em Brasília ainda muito forte com a questão das emendas parlamentares, né? O Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente se manifestado sobre isso.
Então, acho que esse é um grande fator na maneira como essa elite política está percebendo a indicação para o Supremo. Em combinação desses dois elementos, problemas no relacionamento do governo com o legislativo. A gente vai voltar a falar desses dois assuntos na volta do intervalo. Fique aí, o A Notícia volta depois do intervalo, é rapidinho. A Notícia está de volta, entrevistando o cientista político Rafael Cortes. Rafael, falávamos aqui sobre os desafios nessa relação entre Congresso e governo, né? Executivo e legislativo. Eu queria trazer também uma pergunta quanto a como esses líderes, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, vão conseguir se posicionar mantendo essa relação um pouco dúbia, de às vezes mais proximidade, às vezes mais afastamento com o governo Lula, conforme as eleições do ano que vem se aproximam. Porque tem uma criação de base do governo pós-eleição de 22 que coloca para dentro uma série de partidos que são esses partidos do centrão e que sempre representaram um desafio aí para o governo no trato com o Congresso e que me parece, talvez, com a proximidade de 2026, a linha no chão vai ter que ser traçada em algum momento, ou não. Eles vão conseguir manter esse relacionamento da maneira como eles vêm navegando hoje. Eles vão evitar que essa linha seja traçada, Beatriz. Por que acho que vão? Acho que tem dois jogos aqui. Primeiro, até a eleição de 26. O jogo da eleição, ele é muito marcado por questões regionais, né? Porque as eleições, tirando para quem concorre a cargo para presidente, as eleições são estaduais. Então, tem uma variação muito grande da composição político-partidária, do peso do presidente Lula em diferentes estados. A relação do centrão desses partidos com o governo é sempre meio ambígua e vale o mesmo para os presidentes, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre, que tem nos seus respectivos estados a construção de um projeto eleitoral. Então, esse é o primeiro jogo. O segundo, eles já estão olhando, em alguma medida, a sua própria sucessão. Quando eles olham para a sucessão e tentam encontrar o nível de apoio que eles vão perceber que, por óbvio, eles têm uma chance grande de ser maioria de centro-direita. Então, o Centrão precisa organizar, e aí os líderes, né, os presidentes, precisam organizar a reeleição, a recondução ao cargo. E aí, nesse sentido, é melhor estar mais para a direita do que estar pensando na relação com o governo. Como, então, são dois tipos de problema, eu acho que eles vão tentar evitar essa linha que você sugeriu. Agora, partidos que lançam candidato têm mais dificuldade de fazer. Então, vamos imaginar que o Tarcísio saia pelo PL. Quem é do PL, como é que você joga nos dois lados, né? É muito mais difícil. Agora, aqueles partidos que não vão lançar candidatos, a tendência é que, de acordo com região, o partido ser mais governista ou menos governista, como, em geral, costuma ser nas eleições presidenciais, mas acho que isso agora de maneira mais aguda, porque hoje a gente tem uma rejeição muito alta e com muita dispersão no território. Então, é mais difícil de construir uma plataforma nacional para esses partidos. E há pouco tempo a gente recebeu aqui na notícia o deputado federal Rui Falcão, que é uma liderança do PT, né, histórica, e ele falou que para uma eventual reeleição do presidente Lula, o partido, o PT e o governo, eles tinham que fazer alianças com quem tivesse comprometido com a agenda do governo. Né? Então, assim, se comprometer a aprovar os projetos do governo no Congresso, para evitar justamente as cenas que a gente viu ao longo desse mandato do presidente Lula, de parlamentares da base votarem contra projetos caros para o governo. Tem como fazer isso na política hoje em dia? Eu acho que não, assim, né? Com esse atual cenário, muito difícil. E o que é esse atual cenário? A gente tinha, no passado, o tal do presidencialismo de coalizão. Né? Independente do nome, mas a gente tinha um sistema político em que o presidente, o chefe do executivo, se destacava muito de outras figuras do Estado brasileiro, sobretudo os presidentes das casas, outras lideranças partidárias. O grande ator com muito destaque
era o presidente da República. A presidência da República, ela vem se enfraquecendo há um bom período. Onde é que está esse enfraquecimento? Hoje é mais difícil votar medida provisória do que foi no passado. Os vetos presidenciais, hoje o Legislativo tem que apreciar todos os vetos, diferentemente do que era no passado. Controle orçamentário, o nível das emendas parlamentares, em termos de valores, ganhou uma proporção muito excepcional, muito fora da curva, e a sua execução, pelo menos uma parcela delas, foi se tornando mandatória. Isso só para citar, digamos assim, mudanças nas regras do jogo, tá? Sem contar a popularidade do presidente que está ali na cadeira naquele momento. Dado essa rivalidade, os presidentes da Câmara e do Senado, eles chegam nesse posto não porque eles são da coalizão, eles chegam porque eles não são da coalizão. Desde o Eduardo Cunha, pelo menos, na presidência da Câmara, a gente tem esse padrão. O presidente da Câmara, e mesmo vale para o Senado, eles chegam lá porque eles estão distantes do governo. E daí que eu acho pouco provável que isso consiga ser resolvido. A gente tem assistido a uma disputa de poder envolvendo a indicação ao Supremo Tribunal Federal. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, preferiu um outro nome, que não o nome do Jorge Messias, que foi a indicação feita pelo presidente Lula. Planalto e presidente falam, essa é uma prerrogativa presidencial, a gente não vai abrir mão dela. E a gente está vendo uma disputa de poder aí em torno disso. Mas muito desse incômodo com o nome do Messias vem também em razão da atuação do Flávio Dino, que é o último indicado do Lula ao Supremo, na cobrança por mais fiscalização, transparência das emendas parlamentares. Eu queria entender também um pouco o que isso significa sobre o estado da política atual, né? E qual perspectiva você vê para essa indicação do Messias? Eu acho que significa aquela discussão que a gente estava tendo, né? Hoje é muito mais equilibrado o jogo político no Brasil. É muito difícil você tirar poder de uma instituição. O Legislativo foi muito se fortalecendo também por maior controle orçamentário e, mais curioso, é uma execução orçamentária, é um valor muito volumoso, com uma margem de manobra muito maior dos presidentes da Câmara e do Senado na alocação. A reza a lenda, enfim, tem uma discussão de que, às vezes, alguns ministros, e a maneira mais fácil de você obter um recurso para determinada obra, não é nem no Ministério, mas é encontrando pontes no Legislativo. E fazer o controle dessas emendas, do ponto de vista político, é muito difícil. Do ponto de vista das instituições de controle do gasto público, é ainda mais difícil. Então, isso se torna um recurso de poder muito valioso. O Supremo Tribunal Federal é um órgão que, por óbvio, né, controla o comportamento desses nomes, e ele tem sido muito exigente nessa direção na figura do ministro Flávio Dino, que, por curiosidade, é um nome que veio da política também. Então, acho que se tinha uma expectativa do Dino tomar um outro tipo de comportamento. E agora isso também acaba repercutindo na leitura que se faz do Jorge Messias como indicado do Lula. Vai ser uma eleição, acho que apertada. Eu ainda, se tivesse que apostar, apostaria na nomeação, na confirmação dessa nomeação, mas que de alguma maneira vai vir com custo político alto e vai mostrar que o presidente hoje, para exercer poder, tem que realmente ter uma habilidade política grande, porque a tendência é ter um legislativo olhando com muito cuidado cada passo do presidente. E antes da gente encerrar, a gente falou muito sobre o desafio para a direita da prisão do ex-presidente Bolsonaro. E para o governo e para a tentativa de reeleição do Lula, o que muda ter o Bolsonaro preso? É meio ambíguo, sabe, Beatriz, pensando aqui, porque o Bolsonaro, digamos, solto, se manifesta mais. E ao fazer isso, fica mais fácil fazer com que a eleição de 26 tenha ainda muito desses elementos do passado, né? Tenha muitos elementos
que, no fundo, vai pegar a biografia, o comportamento dessa oposição e fazer a eleição em torno disso, tirando um pouco de lado alguns problemas que o governo teve em determinadas áreas. Então, de um lado, é desafiador até para o governo com o Bolsonaro preso. Agora, como tem atrapalhado muito a direita tem chegando muito devagar, eu acho que isso acaba ajudando o governo a se concentrar em temas que são melhores para eles. Então, eu diria que, do ponto de vista da esquerda e da campanha de reeleição, o principal desafio, primeiro, é manter a inflação no lugar, né? Obviamente, perda de poder de compra, inflação alta, isso é muito ruim. Então, mantendo o mínimo controle da economia e aí usando esse arsenal de medidas que o eleitorado vai perceber na campanha. Redução do imposto de renda, programa para a questão da educação, programa Vale Gás e vários outros programas sociais que vão ajudar o governo a manter aquele discurso. Nós somos os defensores de justiça social e a oposição representa risco a isso. Acho que essa é a receita de bolo que costuma ser favorável para o PT e para a esquerda. Rafael Cortes, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no É Notícia. É sempre bem-vindo, sempre muito bom tê-lo aqui. E eu que agradeço, Beatriz, é sempre um prazer estar com você e com a sua audiência. E obrigada, sobretudo, a você que nos acompanhou. O É Notícia volta na semana que vem. Até lá!